Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. O capítulo é 1, nós vamos no item 6, Desgosto da vida, suicídio, a partir da pergunta 943. Nós já sabemos que essa questão do suicídio, propositalmente, ela não é divulgada e não deve ser mesmo. Mas nós precisamos nos conscientizar sobre isso, sobre a desistência, sobre desistir da oportunidade que um dia nós mesmos clamamos tanto para tê-la. Então, que nós possamos ter discernimento e que nós não, diante aí da nossa trajetória, não sucumba, não caia, não desista e não retorne para casa de modo precário e precoce, de forma de que eu atentei contra a minha vida. A gente sabe que cada caso é um caso, cada caso é analisado de forma específica, mas nós precisamos nos ater, né, ao que Jesus nos ensina sobre essa questão espiritual. O que essa energia suprema chamada Deus, onde todos nós descendemos dela, age e, como se diz, vibra. O que essa energia sabe e que os espíritos sabem e passam para nós a respeito. Então, a pergunta 943 vem perguntando o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos aparentes? Então, é muito comum no dia de hoje a gente encontrar pessoas desgostosas, né? Ou seja, pessoas que perderam a paixão pela vida, perderam o gosto pela vida. Então, de onde vem isso? Se lá dentro de nós, internamente em nós, né? A gente sabe inconscientemente que nós pedimos para estar aqui, porque às vezes a gente não tem essa consciência. Mas lá no nosso íntimo existe esse pedido. Veja bem, nós reencarnamos várias vezes. O aprendizado que nós temos hoje é bagagem de desde que quando nós fomos criados. Então a gente vai agindo nesse automatismo, mas o que acontece? Porque nós lá dentro de nós já sabemos como proceder com muita coisa. Talvez vocês já acham assim, nossa, a Ana tá ficando doida, né? Como assim? Eu nasci sabendo nada, né? Ah, nasceu. Foi só questão de desenvolver, né? Quer ver? Se a gente pegar uma lagarta, ela não consegue andar, ela rasteja, porque ela ainda não sabe, né? A criança, ela passa por essa fase da lagarta, né? Porque a gente passa um pouco de todas as eras que a gente já vivenciou até chegar aqui. Só que vai chegar num ponto, em uma determinada idade da criança, que ela vai levantar e vai andar, né? Então, por que isso? Porque isso já é um automatismo que está em nós. Nós já temos essa desenvoltura, nós não vamos ficar a vida inteira rastejando, porque em algum momento da nossa evolução nós aprendemos a caminhar, né? Nossos aparelhos do corpo, aparelho circulatório, respiratório, ele já sabe fazer a sua função sozinho. Porque um dia, na nossa jornada evolutiva, nós assim aprendemos. Então, eu não preciso mandar comando para o cérebro dizendo respira, coração bate, pulmão funcione. Não, isso já é feito de forma automática, porque isso foi desenvolvido em nós. Então, o que nós temos hoje é uma bagagem de tudo que nós já fomos e está em nós. Então, de onde vem esse desgosto pela vida se um dia eu desejei estar aqui para buscar a minha evolução moral e intelectual? Efeito da ociosidade. O que é ociosidade? Da inatividade, das vezes de ficar parado demais, da falta de disposição, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação,
quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, ele está falando o seguinte: olha, esse desgosto pela vida, muitas das vezes vem da falta de fé, da falta de disposição, né? E da saciedade. E aí, quando a gente fala de ociosidade, de falta de disposição, a gente engloba muitas das vezes aí a depressão. É muito comum que pessoas deprimidas possam chegar a esse feito, diretamente ou indiretamente, né? Mas de onde vem a depressão? Então aí entra aquilo que nós também já estudamos em uma outra oportunidade. Depende muito do ponto de vista. Às vezes, a forma que você encara a vida pode te levar a ter uma depressão. Não estou dizendo aqui que depressão não existe. Existe e dói na alma. Mas é porque o indivíduo precisa o quê? Toda vez a gente fala isso aqui. Quando você não consegue por si só resolver conflitos pessoais, você precisa de ajuda. Então você precisa buscar ajuda. E nessa hora nós precisamos deixar de lado o quê? O orgulho, o egoísmo. Ah, não, eu não vou no psicólogo, não preciso de psicólogo. Para com isso, né? Isso é uma ignorância muito grande. Porque nós todos que estamos aqui somos suscetíveis de cair. Porque viver não está fácil. Não está tendo vida mansa para ninguém. Nos tempos atuais, então, está pior, né? Custo de vida muito alto. Às vezes a pessoa quer realizar determinadas coisas e não consegue. E aí, aqui, ele fala o seguinte: olha, o homem, nós que estamos na Terra, nós necessitamos do trabalho. Isso é inerente a nós que estamos no mundo da expiação e prova. Quem encontra-se no mundo de expiação e prova, que é um mundo mais difícil, ele precisa trabalhar para sobreviver. E dentro dessa vivência, trabalhando, convivendo, nós vamos tendo vicissitudes, problemas e vamos retirando o aprendizado, né? Então, a gente precisa ter uma forma de encarar as coisas que passam na vida da gente, sabe? Para que a gente possa suportá-los. Porque se a gente der muito ênfase ao que não precisa ser lembrado o tempo todo, a gente acaba entrando realmente em depressão. Por quê? Porque está tudo muito difícil. E aqui essa pergunta vem nos lembrando do trabalho. O trabalho, aqui, a gente pode dizer também sobre alguma ocupação. A gente tem que ter uma ocupação, né? Seja ela qual for. Até mesmo dentro de casa, porque dentro de casa, se a gente for tirar para poder limpar e fazer, a gente arruma ocupação o dia inteiro, né? É o dia inteiro, o tempo todo, porque esse vídeo de casa não para. Mas precisa ter uma ocupação. Porque quando você tem uma ocupação, a vida escoa, passa mais rápido, né? E você tem como enfrentar as vicissitudes quando ela vier, porque você não está somente focada em uma coisa só. Nós precisamos caminhar sempre de mão dadas com quem? Com Jesus. É Ele que vai nos ajudar a passar e junto dele nós vamos exercitar a nossa fé. Porque aí eu mato tudo. Eu arrumo uma ocupação, eu exercito a minha fé, eu tenho ponto de vista sobre olhar as coisas do mundo, e aí então eu consigo permanecer de pé. Então é isso que a pergunta está dizendo. Se eu retiro de minha ocupação, se minha vida está vazia, se eu estou ali com falta de fé, não acredito em mais nada, a vida vai virando um ócio tão grande que você entra numa depressão enorme e muitos acabam indo para esse lado do suicídio. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida?
Eu tenho o direito de desistir de viver por mim mesmo? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio, a desistência voluntária, é uma transgressão da lei. Então, o que o livro dos Espíritos está nos ensinando? Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Primeiro, nós somos imortais. O que morre é o corpo físico. Se eu sucumbo diante da vida, se eu desisto da vida, pode ter certeza que os meus problemas estarão aumentados em vez de diminuídos. Porque a pessoa que desiste de viver pelas suas próprias mãos, ela pensa o seguinte: eu vou acabar com a minha vida porque automaticamente acabaram os meus problemas. Só que o corpo físico morre, o espírito vive e seus problemas estão agora duplicados, né? Estão aí potencializados. Porque você vai ter que reparar, lembra? Um ato negativo nosso ou positivo, negativo. Surge 3 elementos: arrepender, reparar e expiar. Se um dia eu matei algo em mim, no outro eu venho sem esse algo para me aprender que eu não posso fazer isso. Para me dar valor àquela parte, né? Cada caso é um caso. Por isso que é muito comum aqueles que desistem com um tiro no ouvido, quando está ao ponto de expiar, reencarna surdo, né? Aquele que dá um tiro na cabeça e deteriora lá você mata o corpo físico e deteriora o perispírito. Se o seu perispírito chega deteriorado, necessitando de consertar, e esse conserto for somente na carne, você volta com algum problema mental. Por quê? Porque você danificou aquele ponto, né? Mais uma vez, lembrando a vocês que cada caso é um caso e nenhum de nós tem direito, nas nossas faculdades mentais, né? Nós estando aí em plenas faculdades mentais, nenhum de nós tem esse direito. 944A. O suicídio não é sempre voluntário? Então, olha lá. Não é sempre que a pessoa desiste por ela mesma? Ela escolheu isso. Não é sempre assim? Eles falam, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, mais um caso que a gente precisa aprender a distinguir. Aquele que não está nas suas faculdades mentais e age de uma certa forma, não tem o discernimento, não sabe o que está fazendo e morre, mata o corpo físico, pode ter certeza que o caso dele, perante a lei de ação e reação, que é a justiça divina, o caso dele será interpretado de uma forma diversa daquele que, com discernimento, querendo fazer, sabendo, está planejando, vai lá e faz. Né? Então, são situações aí diferentes. Então, nem sempre é voluntário. 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Ah, eu vou desistir da vida porque eu estou desgostoso. Insensatos. Por que não trabalham? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, veja lá. Por que não trabalham? O que pensar daqueles que desistem pelo desgosto da vida? E ele fala, por que não trabalham? Então, nós precisamos interpretar esse porquê não trabalha de 2 formas. Da forma genérica, que é o quê? Sair e ir trabalhar para você, né, passar o tempo, passar a vida. E trabalhar em si mesmo, né? Exercitando a sua moral, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque quando a gente vai tendo o entendimento e o nosso discernimento vai ampliando, dificilmente a gente cai numa dessa, né? Porque a gente vai aprendendo a exercitar o amor pela vida, a gente vai aprendendo a exercitar o amor pelos nossos, porque uma atitude dessa leva os nossos a sofrimento, e aquilo que a gente faz o outro sofrer serve de consequência para a gente. Então, a gente vai pensando, vai raciocinando
e vai tendo aí respostas positivas. A gente vai aprendendo a ver as coisas da vida. Então, quando a gente estuda aqui, vai lá no Evangelho falar sobre o ponto de vista, às vezes, por um lapso de tempo, assim, não, mas que é assunto bobo. Lê do engano, porque é um assunto base, que é sementinha atrás de sementinha, grão por grão, que a gente vai trazendo para a nossa mente para termos discernimento. Ah, eu estou vivendo uma vida difícil, meu familiar está vivendo uma vida difícil. Gente, está difícil? Vamos ver a melhor forma que nós vamos passar isso. Vamos primeiramente ter aceitação e tentar uma resolução para o problema ou um amparo para essa condição, ainda que seja momentâneo e temporário. O que nós não podemos, diante do fato, é desabar, cair. Nós precisamos agora é hora de lutar. Todas as vezes que nós temos problemas que nos chegam às vicissitudes da vida, nós precisamos trabalhar. Não é hora de parar, é hora de levantar, arregaçar as mangas e lutar. Sabe? Porque é só assim que a gente vai sair lá na frente. Porque se eu sento para chorar, não adianta. Não adianta, porque se eu sento para chorar, embora às vezes não me falte vontade, mas não vai resolver o meu problema. Então, isso é a questão do ponto de vista, de como eu estou olhando e interpretando aquilo e trazendo para a minha vida. Eu luto diante daquilo ou eu sento para desistir? Eu luto. Existia aí e ainda existe um fato controvertido, onde muitos discutem em questão das vacinas na época da Covid, né? O pessoal misturou muito política com aquela confusão toda, aquela bagunça. Então, nós também já aprendemos no nosso Evangelho, aqui no Livro dos Espíritos, que a intenção vale muito, né? Então, veja bem na época da Covid, um vírus novo, que ninguém sabia de onde que surgiu isso, apesar, né, surgiu lá na China, mas ninguém sabe como, né? Veio trazendo, esparramou para o globo, vamos dizer assim, para o globo terrestre inteiro. O negócio ficou geral. Não saia para as ruas para que outros não possam ser contaminados, porque os hospitais vão lotar e não vai ter socorro para todo mundo. Então, aqueles que poderiam ter a chance de sobreviver vai morrer sem socorro. Então, tranca todo mundo em casa. De repente, a gente começa a ver uma luz, que é o quê? A vacina. Ah, eu não tomo vacina porque a vacina é para matar, eu não tomo. Gente, vamos aprender a ver o ponto de vista. Se você não quer tomar vacina, eu te respeito. Mas respeito também quem quer tomar. Eu vou tomar. Na época, quando surgiu toda essa discussão, eu disse, eu vou tomar. Sabe por quê? Porque a situação que nós estamos é aquela verdadeira situação. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, ele come. Não é assim? Mas eu preciso lutar pela vida. É a esperança que me resta agora. Ah, mas eles estão fazendo uma vacina que vai te matar. Olha, minha filha. Primeiro, eu tenho discernimento que ninguém desencarna antes da hora, né? Isso seria subestimar Deus. Isso seria subestimar Jesus que está aí no controle de tudo. Nenhuma folha cai da árvore se assim não tiver a permissão divina. Então, não vai ser uma vacina que vai me matar. Porque podem ter certeza, gente, ainda que por mais triste que seja, que eu sei que tem muitos aqui, né, que tiveram parentes que desencarnaram pelo Covid, o pai da Cris mesmo, né, foi muito triste na época. Mas todos que retornaram para casa não teve desencarne precoce. Estava no seu projeto reencarnatório, né? Se alguns foram, muito poucos. Mas 98% foram embora porque tinham que ir. Eu não vou ser hipócrita de dizer que em alguns casos não houve ali
né? Um acidente, uma negligência, alguma coisa do tipo, né? Mas foram porque tinham que ir. Então, diante da esperança que eu tenho, diante da condição que está, ninguém sabe mais para onde ir, nem para onde correr. E na hora que surge uma luz, você não vai lutar por ela? Você vai preferir deixar a mercê, né? E vai, toma. Eu, graças a Deus, que em casa ninguém nunca teve problema nenhum com vacina. Né? Eu tomei 3 doses, meu filho tomou, meu marido tomou, minha mãe tomou. Se quiser dar tomar de novo, ela toma. Né? Porque a gente precisa entender esse lado espiritual e não subestimar. Porque a nossa vida física, ela é frágil. Se Jesus, em conjunto com a espiritualidade amiga, entender que nós vamos desencarnar amanhã, porque o que a gente está fazendo da vida é tanta burrada que vai acabar piorando o nosso projeto reencarnatório. Ô, volta, volta, porque está fazendo muita burrada aí. Não chegou a hora ainda, mas pode vir embora, porque senão vai ficar pior. No instante você arruma uma desculpa e vai embora, desencarna. Gente, que é isso? Fulano desencarnou, fulano estava tão bem, não, minha filha, porque tinha outro para ir embora. Né? Ninguém vai embora antes da hora. Gente, nós todos estamos monitorados. Todos nós. Se a misericórdia divina existe até nos umbrais, se a misericórdia divina está socorrendo aí quem está desencarnando nesse momento, se a misericórdia divina está nos hospitais, está nos asilos, está nas penitenciárias, está em todo lugar, está na minha casa, está na sua. Se não for para poder acontecer, não vai acontecer. Então, eu tenho a minha cabeça muito olhando para esse lado, sabe? Eu faço o que de melhor eu tenho hoje ao meu alcance. Ainda assim não deu certo, eu fui pelo caminho que eu achava que tinha que ir, dentro do entendimento, do discernimento que eu tenho hoje. E é assim que a gente vai levando a vida, né? Porque se a gente não tiver esses pontos de vista, meios de encarar a vida, a gente acaba sucumbindo diante dela. Porque a situação hoje está tão difícil, é tanta coisa que acontece, né? Que tem hora que a gente mesmo fala, ainda que de brincadeira, para a nave, que eu estou querendo é descer. Misericórdia, o negócio tá feio. Para isso aí que eu quero descer. Quero descer nada. Eu quero ir até a estação que me compete, né? Não? Eu quero enfrentar a vida. Ah, mas se você tiver isso, não importa o que eu vá passar. Eu vim buscar o meu crescimento moral e intelectual, e eu só sei de uma coisa, eu vou levar. Eu não saio daqui sem o conhecimento que eu precisar ter, a não ser que venha uma ordem dizendo ao contrário. Enquanto isso, eu vou pautando nesse caminho. Eu vim buscar e eu vou levar o máximo que eu puder. 946. O que pensar do suicida que tem por fim escapar das misérias e das decepções desse mundo? Aqueles que estão decepcionados, né? Nossa, estou decepcionado com esse mundo, estou em meia miséria, vou embora. O que pensar deles? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, pois serão recompensados. Infelizes, ao contrário, aqueles que aguardam uma saída nisso, que a sua descrença chamam de sorte ou acaso. O acaso ou a sorte, para servir da linguagem deles, podem realmente favorecê-los por um momento, mas para os fazer sentir mais tarde, de forma mais cruel, o vazio de suas palavras. Então, não adianta, né? Não adianta eu querer ir embora antes da hora, porque depois eu vou ter que completar esse ciclo. Nós viemos para um mundo de expiação e provas e nós sabíamos disso, ainda que a gente não lembre. E o que nós viemos passar aqui é para o nosso crescimento moral e nós um dia ajudamos a escrever cada ponto desse que nós tínhamos que passar. Então não adianta.
Se eu vim para um lugar onde eu tenho que lutar, eu vou chegar aqui e vou ficar parado? Se nós somos convocados para a guerra, hoje todo mundo aí, ó, Edileuza Solange, Sandra, Ana Paula, todo mundo, Maria da Glória, nós vamos todo mundo para a guerra. Deus o livre, né? Aí vocês vão ficar uma semana aprendendo a atirar. É obrigatório, nós não temos saída. É a chance que nós temos de sobreviver. Ainda que esse exemplo da guerra é um extremo, né? Quando você chega na guerra, você vai fazer o quê? Ou você luta, meu filho, ou então você vai morrer, né? Você vai morrer na posição de covarde, que diante do que você precisava fazer, você não fez, você sucumbiu, né? Então, minha gente, diante da vida, não tem outra alternativa a não ser luta. E aqueles que estão lutando não estão sem ajuda. Nunca a espiritualidade trabalhou tanto em prol da humanidade. Porque são tempos muito difíceis, a Terra está regenerando, está muita bagunça. Então, nós não estamos sozinhos, né? Pergunta 946A. Aqueles que conduziram uma pessoa infeliz para esse ato de desespero sofrerão as consequências disso, ó infelizes, porque responderão como que por um assassinato. Aquele que estimula o outro que está ali em sofrimento a desistir da vida, pode ter certeza que é codevedor. O outro vai ter, dentro da lei de ação e reação, atenuantes. Ou seja, em um momento de fragilidade, ele foi tentado aquilo, né? Não foi voluntário, foi involuntário, vamos dizer assim, porque o outro instigou, né? O outro ficou ali. Pode ter certeza que ele vai pagar com a vida na outra existência. Porque ele carimbou nele o quê? Um imã, atraindo aquele que um dia também vai trazer junto dele o que ele fez ao outro. Na linha evolutiva, não tem cada um num ponto? Uns estão na frente, outros estão mais atrás, uns estão mais primitivos, outros estão mais adiantados. Então, ele tem um imã nele que vai atrair o mais primitivo. E aí, um dia, esse primitivo também vai passar para poder aprender, né? Porque isso está na natureza dele, ele ainda não aprendeu. Mas esse ato está naquele que o faz. Então, ele vai precisar reparar e ele vai pagar também por aquilo que ele fez, né? É todo mundo aí com responsabilidade de um ato. 947. O homem que luta contra a necessidade e que se deixa morrer de fome pode ser considerado como um suicida? Um homem que luta contra a necessidade. Eu tenho a necessidade fisiológica de alimentar o meu corpo, de cuidar do meu corpo. Se eu assim não o faço e deixo o meu corpo ao léu para que ele morra, eu também sou considerado um suicida. Olha lá, é um suicida, mas aqueles que o causaram ou que poderiam impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência aguarda. Porém, não acrediteis que seja totalmente absolvido, e lhe faltarão firmeza e perseverança. E se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar das dificuldades, pobre dele, principalmente se o seu desespero surgiu do orgulho. Quer dizer, se é desses homens cujo orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se envergonhariam por dever a sua existência ao trabalho de suas próprias mãos, preferindo morrer de fome a ter de descer daquilo a que chamais sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tenha por vontade apenas para com aqueles a quem nada falta e que vos viram as costas quando precisais deles? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, pois ela não levará isso em conta.
E olha aí o que está dizendo essa pergunta, né? Aquele que luta contra as suas necessidades, ele tem a sua culpa, tem. Mas aqueles que estão vendo o outro perecer também são culpados porque faltaram com a indulgência, com a empatia para aquele próximo. E aquele que se sucumbe dessa forma por orgulho, pode ter certeza, né? Ele ficou nessa condição, lhe faltou indulgência? Faltou, mas ele não está escape, não. Porque tem consciência, nós todos temos consciência que nós precisamos manter o nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo físico, né? E aquele que por orgulho, né, ou seja, ele foi incapaz de pedir ajuda porque o orgulho não deixou a soberba, não deixou a grandeza, não deixou a vaidade, não deixou, pode ter certeza que terá aí, né, dentro daquilo que ele vai precisar expiar, aumentar. 948. O suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma má ação é também repreensível como aquele que é causado pelo desespero? Uns suicidam no desespero, outros para escapar de alguma vergonha, de algum ato que tenha cometido e que quer se livrar dele, desvencilhar dele. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, aparecem duas ao invés de uma. Quando se tem a coragem de fazer o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus julga e, dependendo da causa, pode às vezes diminuir seus rigores. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes a gente tem suicidas aí que vão ter as suas penas, as suas expiações, né? Às vezes ele tem merecimento para ser atenuado, para pagar em suaves prestações. Outro precisa vir de uma forma mais robusta, porque o negócio é mais grave. Então, é assim que a gente tem que entender, né? Essa questão, que a gente não deve se sucumbir, nem por desespero e nem por essa questão de vergonha alheia. E aqui a resposta está nos dizendo: se um dia você teve coragem para poder praticar esse ato, você precisa ter o dobro de coragem, porque agora está tudo duplicado para poder consertar aquilo que você estragou. Pergunta 949. O suicida é perdoável quando tem por objetivo impedir que a vergonha envolva filhos ou família? Aquele que age dessa forma não procede bem, mas acredita que sim, levando Deus em conta a sua intenção, pois será uma expiação que assim mesmo se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometê-la. Enfim, se os abusos da vossa sociedade forem abolidos com os seus preconceitos, não tereis mais suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta a estima dos homens do que a de Deus, pois vai entrar na vida espiritual carregando as iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-los durante a vida. Deus é frequentemente menos inexorável do que os homens, pois perdoa o arrependimento sincero, levando em conta o nosso esforço de recuperação. O suicida nada repara. Então, veja bem, se sucumbir e desistir não é saída para nós, sempre terá prejuízo, ainda que seja um suicídio involuntário, ainda que nós tenhamos as nossas penas atenuadas, sempre terá consequências negativas. E ele está dizendo: aqueles que desistem da vida por um problema, para não deixar o outro passar vergonha, porque ele não está dando conta disso ou daquilo, né? Deus, o livro dos Espíritos, os Espíritos estão nos dizendo que eles estão olhando muito mais o lado material, o lado dos homens, do que o que realmente Deus, Jesus, compreende sobre isso. Porque a misericórdia divina, ela é para todos. A misericórdia divina é para o suicida também, porque ele também é filho de Deus. Nós não temos muitos atos nossos a reparar? Temos. Nós somos imperfeitos, primitivos, né? Então nós precisamos melhorar. Nós não temos a misericórdia divina? Só que nós estamos reparando coisas diferentes, né? O suicídio ele vai atrasar um pouco a caminhada, porque ele vai precisar se refazer,
se reestruturar. E muitas das vezes reestruturar todo o corpo perispiritual, né? Então, muita coisa de reconstrução no corpo perispiritual, ele vai precisar vir muitas vezes na Terra para poder ir suprindo, né? Lembram do último livro que nós estudamos? Evolução em Dois Mundos? Evolução em Dois Mundos não, gente. Me fugiu agora. O nosso último livro, o último que nós estudamos aí, que nós encerramos. Lembra daquele garotinho? Que ele já tinha vindo 2 encarnações, ia vir mais, tudo para poder sanar uma ferida na fenda glótica. Por quê? Foi objeto de um suicídio que feriu esse aparelho respiratório e todas as vezes que ele reencarnou, ele veio com o quê? Ele veio com um problema, ele veio com uma dificuldade aí nesse aparelho respiratório. Então, ele vinha desencarnado, né? Vinha com o problema desencarnado, até que um dia conseguiu suprir. Falou, olha, na próxima agora, quando ele for, ele não vai ter isso mais, né? Porque aquilo que ele adquiriu na carne ele precisa consertar. E a misericórdia divina é assim. Ela vai dando a misericórdia para mim, para você, para todos os nossos atos. E a gente não tem que subestimar, né, a misericórdia divina. Nós temos que olhar primeiramente, olha aí o ponto de vista novamente. A gente não olha para o que o homem, né, está dizendo. Eu preciso olhar para mim, do entendimento e discernimento que eu tenho, preciso olhar para Deus. Porque é um dia com Ele, é um dia com essa energia, é com a cadeira da sabedoria que eu vou me deparar. Deus vai me julgar, Jesus vai me julgar? Jamais. Mas nós mesmos, quando sentarmos na cadeira da sabedoria, que abrir uma tela diante de nós e começar a passar os desastres que cada um de nós cometeu, a vergonha estará instaurada e nós por si só. A vergonha será tanto que vai falar assim: eu não quero ficar aqui mais, não, eu quero reencarnar. Eu quero reencarnar para consertar o que eu fiz. Nosso Lar. Para quem já leu o livro Nosso Lar. Os pais de Lísias, em um determinado momento na vida espiritual, começam a ter memória das vidas passadas. E aí eles acham aquilo engraçado, estranho, vão no Ministério do Esclarecimento e conversam e falam, não, vou mandar vocês para um tal lugar aí, aqui para vocês ir ver se é isso mesmo. Chegando lá, falam assim, não, realmente. Eles estão lembrando das vidas passadas. E aí eles dão para eles um livro para eles lerem. Só que esse livro é a própria vida que eles viveram lá atrás. E eles começam a ler cada ponto, cada ato, tudo que aconteceu. E começa a vivenciar as cenas, a relembrar, a sentir na carne. Assim como nós aqui nessa encarnação. Se a gente falar assim, olha, lá em 2020, lembra daquela viagem? Ah, eu lembro. Foi mesmo, aconteceu isso, isso e isso, né? Eles foram retomando a memória. E aí, diante de tudo que eles tinham feito, eles decidiram, nós vamos reencarnar. Nós precisamos consertar aquilo que a gente fez. Porque não está bonito, não. Nós não estamos conseguindo ficar aqui nesse ambiente sabendo de tudo que nós fizemos. Então, quando a gente vai tendo discernimento, é nós mesmos que vamos pedir. Me dê a oportunidade de consertar. Olha como um entendimento vai puxando o outro. Lembram, né, que a gente pede, né? Me dê uma oportunidade aí, então, de consertar, né, o mal feito, porque eu não estou conseguindo ficar aqui, porque isso aqui já não me cabe. Mundos felizes, não vou colocar feliz, não, vou dar a impressão de anjo, né? Cidades positivas, como quinta dimensão, nosso lar, por exemplo.
Quem que vai para lá? Espíritos errantes, porque todo mundo ali tem erro, todo mundo ali tem coisa a reparar, a espiar, espíritos errantes, mas que tem neles o desejo de melhorar, de consertar, de saber que errou. Tem humildade. Quem está no umbral, então, olha como uma coisa puxa a outra, né? Os ensinamentos que a gente vai ter. Se eu estou numa esfera feliz, positiva, começa a perceber que eu fiz coisa ruim, a vergonha fala, misericórdia, não consigo ficar aqui, não. Aí já se vai ter a impressão que já está todo mundo te olhando, todo mundo já está sabendo o que que você fez. Aí é o contrário, né? Só, eu quero consertar isso aí, ó. Eu quero voltar melhor. Eu quero dar um salto na minha evolução. Eu não quero isso para mim, não. Então, somos nós mesmos que vamos olhar para os nossos atos e falar: misericórdia, eu devia ter feito diferente. E aí, Deus, Jesus, nos dá a oportunidade de retomar, né? De ter em nossas mãos as rédeas da nossa vida carnal e melhorar, fazer o melhor. Nós terminamos por aqui os estudos de hoje. Semana que vem, nós retornaremos na pergunta 950. Alguma dúvida, gente?